E até falando sobre essa questão do Campeonato Brasileiro, né? A gente fala muito sobre o Dorival, vocês, no caso, né? Quando falo vocês, falo o departamento de futebol. Terem escolhido uma ou outra competição. Isso sempre é falado pelos torcedores, por escalação, mas, na verdade, um outro ponto acaba sendo deixado também muito de lado, que é o fato do desgaste físico dos jogadores. E no ano passado, a gente viu que os jogadores chegaram muito desgastados. Eu tenho relatos, inclusive, de jogadores exaustos, lesionados e que foram para o sacrifício para a partida contra o Palmeiras lá em Montevidéu. Agora, eles já chegam de uma forma diferente. Vocês fizeram algumas mudanças também no departamento de futebol, contrataram algumas outras pessoas justamente para ajudar, tanto no departamento médico quanto na comissão técnica, né? Trazendo outros funcionários, outros integrantes que ajudam nesse dia a dia. Quanto o Flamengo chega diferente para essa final em relação à condição física, em relação também a preparo, obrigado, né? Obrigado. Primeiro, minha pergunta. Primeiro não são só os profissionais que estão aqui que farão a diferença. Eu acho que a gente tem que buscar aqui a narrativa do tempo em relação ao que fizeram com o Flamengo ano passado, ao que fizeram com o Flamengo no calendário passado. Porque depois que perde, Isabela Papo, depois que perde, a narrativa da derrota é muito ruim para você explicar algumas coisas. O que fizeram com o Flamengo ano passado foi uma sacanagem. Só que depois que você perde, você não tem força para tratar dessas narrativas ou na imprensa. Até vocês ficam com dificuldade, porque vocês estão ali na veia direta com os torcedores. E vocês também não... Os torcedores também não querem ouvir muita desculpa. Mas o que fizeram com o Flamengo de jogar em 3 dias... Sim, mas é o que eu estou te falando. Mas depois que vem o resultado final... A gente fica até assim, depois que vem o resultado final, o Flamengo jogou terça, quinta, sábado, segunda. As convocações que eram feitas... Eu vou chegar também na convocação... as convocações que eram feitas, jogos em cima de jogos, enfim. E um ponto que a gente tem que ter esse enfrentamento, tem que falar. O único campeonato... Eu vou pegar essa oportunidade aqui de um recado para as pessoas, até para fazer essas cobranças. O único campeonato nacional que continua, que tem rodada, quando tem as datas FIFA e as convocações das seleções no mundo inteiro, é o brasileiro. No Uruguai, para-se o campeonato nacional. Na Argentina, para-se o nacional. Na Espanha, na Itália, tudo para. Aqui continua. E o Flamengo é penalizado hoje pela sua estrutura de ter jogador argentino, jogador uruguaio na seleção uruguaia, jogador brasileiro na seleção brasileira, jogador... os dois chilenos, que o Isla toda hora era convocado. Então o Flamengo estava pagando um preço por ter mais musculatura que os outros e estarem com os jogadores aqui de alto padrão. Então eu acho que isso aí é ruim, eu acho que isso aí é injusto. Eu acho que isso aí é um ponto que se deve... Punido por contratar jogador bom. Exatamente. E o negócio, Papo, que é muito engraçado. O dirigente de futebol, quando vai contratar um jogador que é da sua seleção, você contrata o jogador e torce para que o jogador continue na sua seleção. Ou, quando você contrata um outro jogador qualquer e que ele comece uma fase nova na sua seleção. Eu vou lá, trago o Arrascaeta, que já era da seleção. O que eu torço pra ele? Se o ativo valoriza. Pra eles, sim, mas não é... E também pra carreira dele, eu não tô falando dele, nem de dinheiro, eu tô falando da coisa humana. Eu tô ali dia a dia com o jogador. Então eu torço pro Arrascaeta chegar, continuar na sua seleção. Agora ele é o camisa 10 e faixa. Eu trouxe o Everton Cebolinha agora. Qual é a minha torcida? Que depois desse ciclo aí, ele comece a jogar melhor, jogar mais forte, voltar para sua seleção. Então, essa é a torcida do dirigente. O dirigente do Flamengo é uma angústia o dia da convocação, das convocações no mundo inteiro.
você convoca os jogadores e ao invés de ficar feliz que eu tenho um jogador convocado, eu fico preocupado, porque a gente não pode torcer contra o jogador, a gente tem que torcer para o jogador ir para a sua seleção, só que aí você fica agoniado, que esse é o nome da palavra, de você estar com desfalque. Não sabe o que você faz, eu torço para cá... no jogo. Então, assim, é engraçado. Então, o dirigente do Flamengo hoje, ele tem essa agonia. E, em função disso aí, a gente tem que rever isso. É importante rever isso, é importante para o Flamengo rever isso, e eu acho que, mais do que nunca, é importante para o futebol brasileiro rever isso.